Olá! Essa é a nossa primeira aula, módulo 1, que nós vamos falar sobre concepções da educação infantil. E como eu já expliquei anteriormente, os vídeos vão ser curtos, uma linguagem bem informal, para que vocês, quando forem pegar o material escrito, possam focar no que realmente interessa e que pode cair em questões de prova. Então a gente vai falar um pouquinho de concepções da educação infantil. E por que a gente tem concepções de educação infantil? Porque a educação infantil, como a gente conhece hoje, nem sempre foi assim. Porque as pessoas não enxergavam as crianças como a gente enxerga hoje. Então, para a gente fazer uma breve história das concepções, a gente começa na Idade Média, quando as crianças eram vistas apenas como adultos miniatura, ou como seres que ainda não eram nada, ainda viriam a ser alguma coisa. E aí, as crianças não tinham nem uma educação formal e nem uma educação informal voltada única e exclusivamente para elas. Mas isso começa a mudar com a Revolução Industrial. Por quê? Porque na Revolução Industrial, homens e mulheres precisavam ingressar no trabalho das fábricas. E quem ficariam com as crianças? Então, é aí que surge a creche, que vem da palavra creche, que significa, etimologicamente falando, manjedoura, lugar que a criança fica lá repousando, descansando. E as creches eram isso mesmo, depósitos de criança para que as mães e os pais pudessem ir para a fábrica trabalhar. Tanto que é muito engraçado, alguns autores fazem um paralelo de por que a educação infantil, especialmente na modalidade creche, é deixada de lado durante muito tempo. Porque, na verdade, era a parte da educação que era destinada aos filhos dos trabalhadores e não da elite, pois eram os trabalhadores que precisavam ir para a fábrica. Então, a creche era realmente um depósito de criança. Só que isso começa a mudar, muitos autores começam a estudar as crianças, como Rousseau, por exemplo, e aí começam a descobrir que as crianças tinham particularidades, e aí começam a entender que deveria existir uma entidade, uma instituição que educasse essa criança, não só a família. E paralelo a isso tudo, nasce a escola, e a escola também de educação infantil, não nesses moldes que a gente conhece hoje. Então, durante muito tempo, a creche foi o lugar de cuidar, a escola o lugar de educar. E aí, como é que você pergunta, mas hoje, como é que é essa fusão do educar e cuidar? Ao longo do tempo, muitos teóricos descobriram que as crianças eram seres que tinham vontade, capacidade para decidir, eram sujeitos históricos e donos de opiniões. Então, começaram a pensar numa educação especializada para essa faixa etária. Como é que isso se deu no Brasil? O Brasil acompanha mais ou menos a mesma evolução, só que o boom da educação infantil, ele começa a acontecer no Brasil na década de 90. E por que na década de 90? Bom, primeiro porque tem a Lei de Diretrizes e Bases, /96. Depois tem a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E, posteriormente, os parâmetros da educação infantil, que começaram a dar diretrizes para a educação infantil. E, nesse momento, começa a vir a questão do cuidar e educar. Então, a escola, a pré-escola e a creche passam a ser o lugar de cuidar e educar. E cuidar e educar não precisam ser atos separados, isolados, muito pelo contrário, eles têm que caminhar juntos. Então, o que a gente pode fazer um resumão disso tudo? Que a educação infantil nesses moldes no Brasil ela é bem recente, data da década de 90 para cá. No mundo também ela não é tão antiga e ela tem a ver com o conhecimento que a gente tinha sobre a criança e a infância. E assim foram as fases da educação infantil. E a gente vai ver isso muito nos textos que a gente vai apresentar para vocês. E qualquer dúvida e sugestão, comenta embaixo do vídeo, comenta embaixo do texto e comenta embaixo das questões. E a gente vai discutindo. O nosso próximo vídeo vai ser sobre cuidar e educar. A gente se vê daqui a pouco.